Olá, boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Nós nos reunimos aos domingos, às 20 horas, para lermos, meditarmos, comentarmos e trazermos o Evangelho de Jesus aos nossos corações. Vamos dando a boa noite aqui para quem vai chegando, sempre com a gente, os amigos queridos, a Giovana, Elisa, a Fábio já está por aqui também. Inclusive, deixa eu trazer a Fábio para nesses comentários. A Gladete está por aqui. Boa noite, Denise, seu Fidelis. Boa noite, Pati, Anthony. Outra Pati, são duas. Oi, Fábio, boa noite. Oi, Emília, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem com você? Tudo jóia. Obrigada por estar aqui. Esse tema que eu sei que você gosta tanto, né? A gente vai falar hoje da prece para pedir um conselho. Então, antes da gente iniciar, gostaria de lembrar que nós seguimos o roteiro do Evangelho no Lar, como nos foi ensinado, né, pela espiritualidade a todos nós. Tem inclusive o roteirinho e muitos exemplares do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós fazemos uma prece inicial, fazemos a leitura de algum trecho do Evangelho, pode usar também outros livros, outras obras, né, para quem estiver em casa, um Jesus no Lar, mesmo o Novo Testamento, a Bíblia, fique bem à vontade, desde que traga essa mensagem de Jesus ao nosso coração, faz comentários ali a respeito da mensagem que leu e encerra com uma prece, uma irradiação. Sempre bem-vindo ter junto uma aguinha, né, que vai ser fluidificada. A gente sabe que a gente não está sozinho, é um momento em que a gente convida a espiritualidade amiga para estar no nosso lar com a gente, para proteger o nosso lar. E a gente sabe os benefícios do Evangelho no Lar, não só para nós, mas para toda a comunidade, para a família, para os vizinhos, né? Então é uma prática aí semanal muito bem-vinda. Fábio, posso te pedir então para fazer a prece inicial para a gente? Sim, Emília. Agradeçamos a Jesus a bênção deste instante, desses recursos que a espiritualidade nos dá constantemente para esclarecimento, para consolo e também interlaçando os nossos corações no amor fraternal, nos fazendo sentir mais fortes e não tão sozinhos nesse mundo, muitas vezes tão difícil. Obrigada, querido amigo Jesus, os nossos espíritos amigos, pelo imenso amor que cuidam e zelam de nós. Assim seja. Assim seja. Nós estamos, então, amigos, no capítulo 28, já faz algumas semanas. Vamos ficar mais algumas semanas nesse capítulo, que é tão rico, que traz para a gente um verdadeiro manual de como é, né, como a doutrina espírita encara grandes momentos e pequenos momentos da nossa rotina, da nossa vida, situações pelas quais a gente passa. E a gente está aqui, então, no item 24, em que Kardec traz para a gente, né, os aprendizados que os espíritos superiores colocam a respeito de prece para pedir um conselho. E diz o prefácio assim: quando estamos indecisos em fazer ou não fazer uma coisa, devemos, antes de tudo, colocar-nos as seguintes questões. Primeiro, a coisa que hesito em fazer pode causar um prejuízo qualquer a outrem? Segundo, ela pode ser útil a alguém? Terceiro, se alguém a fizesse a mim, eu ficaria satisfeito? Se a coisa não interessa senão a si, é permitido balancear a soma das vantagens e dos inconvenientes pessoais que podem dela resultar. Se ela interessa a outrem e fazendo bem a um possa fazer o mal a outro, é preciso igualmente pesar a soma do bem e do mal para se abster ou agir. Enfim, mesmo para as melhores coisas, é preciso ainda considerar a oportunidade e as circunstâncias acessórias, porque uma coisa boa em si mesma pode ter maus resultados em mãos inábeis, se não é conduzida com prudência e circunspecção. Antes de empreendê-la, convém consultar as forças e os meios de execução. Em todos os casos, pode-se sempre clamar a assistência dos espíritos protetores, lembrando-se desta máxima: na dúvida, abstente.
E aí vai remeter para o item 38 desse mesmo capítulo, que a gente ainda vai comentar mais para frente, que é sobre a prece antes de dormir. Olha que interessante. Mas antes da gente comentar, e vamos fazer a prece, que ela é bem curtinha, bem importante, a gente faz ela ao final juntos aqui, porque é uma coisa muito comum, né, Fábio? Todos nós passamos por isso. Em algum momento da vida a gente está, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço? Será que eu deixo de Aqui em casa fazer? nós temos um poema da Cecília Meirelles, eu acho. Ou isto ou aquilo. Ou boto a luva ou o anel. Ou o laço ou o chapéu. Ou o céu ou a terra. Quando a Júlia era pequena, que ela vinha, então, nos momentos que a gente está indecisa, um olha para o outro e fala ou a luva ou o chapéu, ou o anel, né? Para mostrar que é inerente, né? Eu não sei vocês, eu sou a rainha da indecisão. Tem pessoas que são mais decididas, né? Eu fico indecisa, gente. Às vezes até que roupa colocar, vou, não vou, faço ou não faço, né? Mas já denota um compromisso que a gente tem em querer acertar. Claro que às vezes a gente peca pelo perfeccionismo, que é uma faceta do orgulho, né, da nossa presunção. Mas pelo menos já temos uma boa intenção, né? Quando a gente já percebe que há uma indecisão e que precisamos refletir um pouco mais. Eu acho que é bem por aí, né, Fábio? A gente se perceber nesse momento e saber, né, como diz aqui Kardec para a gente, em todos os casos pode-se reclamar a assistência dos espíritos protetores. Eu já, diferente do que você relata, Fábio, eu sou uma pessoa decidida ao extremo, mas isso é um problema, porque às vezes eu posso passar por irreflexiva, sabe? Mas eu tenho uma verdadeira alergia à dúvida. A dúvida, ela me faz muito mal. Ela me tira energia, né? Eu fico realmente assim desgastada A gente pode quando eu estou. adoecer, né? Pode Isso, adoecer. adoece a gente, né? Eu fico assim exaurida se eu estou em dúvida e eu preciso dessa ajuda mesmo. Assim, eu peço aos espíritos protetores, eu faço prece antes de dormir, e eu penso sempre assim: olha, se tem um caminho que eu posso seguir e depois voltar, eu vou por esse caminho. Mas eu vou me mexer. Porque para mim é sempre pior ficar parado, sabe? Aquela coisa da parálise, né? Que é uma questão que acontece muito com a gente quando a gente está em dúvida. A gente às vezes estanca, fica parado, não se mexe porque não sabe se vai para a direita ou para a esquerda. Né? Então, olha assim, eu acho que eu vou para a direita um pouquinho, vou conhecer um pouquinho ali o lado da direita, e aí eu vou ver, opa, não, é pelo outro lado que era, né, que eu deveria estar tentando. Então eu vou e me mexo para o outro lado. Mas não é toda decisão que a gente consegue fazer isso. Tem decisões que elas não podem ser voltadas atrás, né? Para as pequenas decisões dá, para as grandes às vezes não dá. Assim, tu sabes que, como eu te falei, né? Esse das preces do capítulo 28, eu demorei um pouco para descobrir ele, tá? Não faz tantos anos assim, mas depois que eu descobri, eu me encantei com esse capítulo, confesso para vocês. E essa prece foi a minha primeira a ser eleita. Agora já tem outras para as outras Sim. situações. Talvez por eu ser uma pessoa indecisa, tá sempre nesse conflito. E assim, gente, eu abro esse livro e retorno a ela sempre. Uhum. Quando estou muito angustiada, eu não sei, eu venho ler aqui e venho refletir sobre ela. E a cada novo problema, a cada nova situação, a reflexão é tudo. A gente quer que as coisas sejam estanques e a vida não é. Tu muda, a situação muda, são outras pessoas. E hoje, me preparando para ler, né, com esse olhar, sabe qual foi a primeira pensamento que veio na minha cabeça? Não é um convite a amar a si mesmo essa prece? Sim, De a gente aprender a se cuidar? sim. Quando você pede um conselho para Deus, os espíritos amigos, é uma preocupação, isso é o verdadeiro amar a si mesmo. Não é? Fiquei É pensando, mesmo. É né? mesmo. É você Faz sentido. querer se cuidar. Você está Uhum. cuidando de si. Claro que daí algumas palavras me chamaram a atenção. Claro que a primeira é indeciso, né? E eu fiquei feliz, né? Nossa, eu não sou a única pessoa indecisa no mundo. A indecisão ainda faz parte da nossa caminhada. Por Uhum. quê?
A gente não detém todo o saber. Você, vamos dar um exemplo profissional, né, Emília? Quando a gente começa a carreira, são várias indecisões. Depois lá de 20, 30 anos de carreira, existem indecisões, mas menores, ou aquelas lá de trás, a gente nem para pensar. É Ah, verdade. toma. Mas vai ser assim conosco, né? Mas E continua havendo dúvida em grandes momentos, continua havendo novas escolhas, acho que mas se não, a gente né? olhar para trás, fica o aprendizado que a gente vai superar essas também. Só que às vezes, Emília, é um imediatismo, né? O desespero, É. a ansiedade. Porque tem, por isso que essa fala, na dúvida abstente, a gente usa bastante aqui em casa quando está na dúvida. Porque lá do livro dos médiuns, do Espírito Erasto, onde ele vai falar que é melhor você negar 9 verdades do que aceitar uma mentira, mostrando que uma mentira, uma palavra, uma situação falsa pode nos botar em maiores dificuldades do que se você, por um tempo, não conseguir aceitar aquela verdade. Porque a verdade é verdade, ela vai prevalecer, ela não faz mal a ninguém. Mas a mentira, sim. Então, não tem problema, às vezes, você se abster. Não é covardia, não é ficar parado. É necessário esse abster-se, mas não de forma passiva. Mas é o abster-se, às vezes, tem que dar um tempo. Não precisa Isso, tomar e às decisão. vezes também, Fábio, eu vejo esse abster-se, nesse sentido que você está trazendo, como no caráter de fé também. Porque às vezes a gente pensa que a gente tem que estar no controle de tudo, que a nossa decisão é que vai, nossa, sabe? Depende de mim. Não depende tanto assim, às vezes, sabe? Depende de Deus, está nas mãos, né? Tá nas Sempre, mãos de né? Jesus. Sempre, né? É que a gente esquece. Sempre, A gente quer sempre. resolver do nosso olhar. E não Isso. é. E ó, o Gilvan matou a A charada ali. Paciência, porque há paciência. tempo do homem e há tempo de Deus, né? Tem lá no Eclesiastes, belíssima também, Uhum. que eu tô tentando decorar. Mas decorar no sentido de entronizar essa passagem, né? Há tempo para tudo, né? Sobre a terra, sobre o céu, sobre nós mesmos. E assim, o item primeiro já vem chamar a atenção o combate ao egoísmo, que é o que turva o nosso olhar, muitas vezes nas tomadas das nossas decisões. Porque ele fala, primeiro a gente tem que olhar se essa decisão não vai prejudicar o próximo. E o primeiro próximo, quem é? É a família. E a gente atende muitas situações de problemáticas familiares, né? Na conversa fraterna, no ambiente da casa espírita, por exemplo. Que às vezes a pessoa ela não se toca, que aquela atitude é boa para ela, mas para o ambiente familiar não vai ser. Talvez a curto, médio, longo prazo. Então é um chamado que você tem que ver. Às vezes é bom para ti, mas para o meio onde você está inserido e não é por acaso, será que vai ser legal essa decisão? Eu tenho um conhecido, um amigaço de outra cidade, ele é empreendedor, ele gosta de fazer negócio, ok? Só que nem sempre os negócios dele dão certo e sobra para a família. Aí tem que pagar a dívida, aí restringe isso. Então, e ele se sente chateado porque a família não acompanha ele. Mas a família não quer ficar mais rica. A família não quer mais ter dívidas, não quer ter mais essa instabilidade. Então, veja, a ideia dele, ele é empreendedor, ele quer fazer até para a família. Mas muitos negócios não deram certo e a família está saturada dessa situação. Então, é Sim. um exemplo assim das coisas materiais. Imagine nas questões de ordem moral, por exemplo, nós pais, quando temos essa responsabilidade com filhos, netos, e todos, hoje em dia, a família está tão. A gente fala um padrão de família, mas a gente sabe que a família hoje é muito mais ampla, né? São os laços afetivos. Às vezes, para você é bom, mas e a família, como é que vai ficar? Nesse teu, a gente ouve muito, né? O meu sonho, o meu desejo, mas qual as consequências? Então, eles chamam a atenção. É algo para a gente refletir no conselho, né? Sim. E assim, ó, ela pode ser útil a alguém. Emília, lembrei lá do Livro dos Espíritos. Não basta fazer o mal, é preciso fazer o bem. E do bem que a gente deixa fazer, gera o mal. Isso, a gente é responsável não só pelo mal que a gente faça, mas pelo bem que a gente deixe de fazer. Né? Enfim, dessa negligência vier um mal. Às vezes, o É. projeto é bom para ti, Uhum. né? Assim,
Vamos dar um exemplo um pouquinho maior. Às vezes o projeto ele é bom para a comunidade, em termos financeiros, mas ambientais não é. Ou vice-versa, às vezes a gente tem os extremos, né? Ambiental vai ser super bem, mas a comunidade precisa de recursos, né? A gente tem que caminhar no bom senso. Então vejam, né? Isso pode ser útil a alguém, e olha que esse alguém já vai ampliar. Já não é um alguém material, é a comunidade a longo prazo, porque nós somos espíritos imortais. Quantas vezes tu já ouviu alguém falar assim: quero saber do meu lixo, não tô nem aqui, eu não vou estar aí. Eu falo, vai estar sim. É. Vai estar sim daqui Vai a lidar com 3, isso 4 daqui a 100 anos, né? Não, daqui. Eu expandi um pouquinho mais, né? Oi, Emília, deixa eu ficar um pouquinho mais lá no mundo espiritual. 3, 4 gerações, a gente com certeza está de volta. Sim. E daí? Você vai estar respondendo pela sua atitude de agora. Eu posso jogar a bitoquinha de cigarro na praia. Ninguém tá vendo, não tá aí, né? É útil a alguém? Vai prejudicar alguém esse meu movimento? Vai. Prejudica sim. Se todos pensarem dessa forma. O Gilvan também comentou que tem duas coisas que a gente deve ter em mente quando a gente vai pedir um conselho, né? Quando a gente está nesse momento da dúvida. Que primeiro é a paciência que ele citou ali. E segundo, acho muito interessante ele ter falado isso, atenção à forma de resposta. A gente já falou aqui sobre a necessidade do silêncio interno, né? Em outras conversas, em outros evangelhos. Então, como é importante a gente, às vezes, estar atento, né? Pedir um conselho, ok. Mas não vai vir, às vezes, a resposta pronta. Não vou acordar e lembrar de um sonho precisamente que vinha ali, né? O gabarito da prova. Não vai ser dessa maneira, né? Então a gente tem que estar atento às pessoas que aparecem, né? Às situações que se apresentam. A ampliação do nosso ponto de vista também. Acho que a Fábio trouxe esse exemplo da vida material, né? Há um projeto econômico que tem impacto ambiental, que tem impacto social. À medida que a gente vai evoluindo enquanto sociedade, enquanto seres, intelectualmente, a gente vai ampliando a nossa percepção também a respeito das coisas, das consequências. Então, a gente também conseguir dar esse passo para trás. Daqui a pouco vem uma ideia de algo que eu não tinha percebido antes, enquanto a utilidade dessa decisão, a consequência dessa decisão, é aí que a gente tem que estar, né, de ouvidos e corações atentos também. E Kardec, né, ele é magistral, porque ele falou da lei de caridade aqui, se combate o egoísmo, fazer o bem, a lei de caridade, né, o amor. E o item terceiro, se alguém a fizesse a mim, eu ficaria satisfeito, é a lei de justiça. Vejam que nós temos que estar sempre com essa lei. Amor, justiça, caridade. Ela tem que pautar o nosso, como tu falou no início, cotidiano de nossas existências. Por Ela exemplo, resume, né, as demais leis. Vou dar um exemplo. Vem de dona de casa. Tem alguns tipos de comida que só eu gosto aqui em casa. Ninguém mais gosta. É justo em vez em quando eu comer, óbvio que é justo. Mas se eu pensar só no que eu gosto e eu que faço a refeição aqui em casa, eu tenho que pensar que como eu gosto de comer, será que os outros também gostam? Né? Exemplo de casa também. Quantas pessoas aquela perfeccionismo dentro do ambiente de casa. Eu tinha uma amiga que tinha 2 crianças pequenas, elas só podiam comer a bolachinha sentada na mesa da sala, da cozinha. Tudo bem, é prático. Mas eram crianças de 2, 3 anos de idade, entendeu? Sabe? Então, às vezes, do exemplo pequenininho, do exemplo de uma criança, que às vezes a gente faz com os filhos, com aqueles que dependem de nós, que têm que obedecer, a gente pode ampliar quando é a minha necessidade, se eu gostaria que é assim. Se eu me fiz entender. As situações são diferentes, mas o princípio é o mesmo. Se eu tivesse nessa situação subalterna, ou de ter. Eu gostaria disso, eu gostaria. O inverso, aquela pessoa que a casa tem que estar tudo em ordem. Gostaria de viver numa casa bagunçada? Não. Então vamos para o meio termo, né? Porque tem pessoas que não precisam estar tão organizado. Então vocês vejam, Emília, eu estou procurando exemplo do dia a dia, porque a gente não tropeça às vezes nas pedras grandes. O Carlos é que sempre lembra disso, né? É nas pedras pequeninas que vão magoando, ferindo, deixando a nossa mente confusa, conturbada.
E a gente ora e às vezes as respostas vêm nessas situações e a gente fica esperando a resposta de Deus. E é nesse cotidiano, do familiar, do trabalho. É a lei áurea, né? Então, a gente fazer para o outro, né? Nesse momento dessa tomada de decisão, fazer para o outro aquilo que a gente gostaria, Só que, né? Que fosse feito para a gente. a Vlad esteve recentemente conosco lá na casa e falou muito da vida que os espíritos estão pedindo nos trabalhos mediúnicos, que a gente fale para as pessoas da vida após a morte, da imortalidade, porque realmente isso é que combate o materialismo. Mesmo essa nossa colocação de fazer aos outros tem que ser com o olhar de espírito imortal. Porque se for de matéria, né? Querer aí Aí da a visão gente cai nos erros material, de sempre, sim, né? vai cair nos erros de sempre, né? No equívoco. Então ele fala aqui, né? Só um pouquinho. Tem um abster-se ou agir. Não, é na prece, né? Dirigir meu pensamento, ele está pedindo para o bem. O bem, que bem? Do coletivo e o bem para mim como espírito imortal e não ser carnal. Porque a gente tem que acordar, porque os nossos pedidos são por aqui e agora. E a doutrina espírita vem nos dar consciência de que não. Aqui é transitório, passageiro, as minhas decisões de agir, a minha decisão tem que ser pautada no espírito imortal. Por isso que às vezes a solução não é aqui, né, Emília? Às vezes você tem uma coisa que incomoda, mas se tu parar bem e refletir, essa decisão às vezes é o silêncio, é a renúncia, negação, que é difícil pra gente entender, porque Difícil, né, Fábio? o resultado vai ser lá na frente. Se abster, às vezes também, você falou do exemplo da mãe, né? É dar espaço para o erro alheio, porque é assim que a gente aprende, né? Também, né? O Gilvan trouxe aqui também um ponto, até uma frase, Gilvan, que eu anotei nesses estudos para hoje, né? Ele coloca aqui um paradigma super poderoso, né? No caso de uma dúvida, cumprir e indagar-nos. O que Jesus faria em uma situação dessas? Quem falou isso, Gilvan, foi ninguém menos do que Nélio Lúcio. Falou isso para Célia, né? 50 anos depois. Disse assim para ela: mantenha a tua consciência sempre pura. E se algum dia a dúvida vier a perturbar teu coração, pergunta a ti mesma o que faria o mestre em teu lugar em idênticas circunstâncias. Assim aprenderás a proceder com firmeza, iluminando as tuas resoluções com a luz do Evangelho. Então, essa firmeza, às vezes, ela está no silêncio, na gente se abster, na gente renunciar, e às vezes está em agir de forma mais enérgica quando a situação pede. E assumir, né? Assumir. Sabe, Emília, às vezes eu perguntava pro meu pai, Sonereu, né? Já se arrependeu? Já. E daí o que você faz? Eu admito que eu errei e sigo adiante. Não fica na culpa, no remorso. Não. Eu escolhi, eu precisava escolher, porque às vezes a gente tem que escolher, né, Emília? Você tem que escolher. O não escolher vai ser mais prejudicial. E você escolheu. Eu vejo muito isso, os conflitos das pessoas, né? Recentemente, uma conversa fraterna, a pessoa arrependida do que fez de uma decisão. Eu falei, você tomou a decisão na época que você julgava melhor para você e para sua família. Hoje, passado 2 anos, teve consequências, tal, mas você tentou acertar e viu. Agora, refaz a rota. Mas ficar, não, porque está adoecendo essa pessoa. A gente precisa se olhar com bons olhos também, né, Fábio? A gente se adoece, né, Emília, e se culpa, a gente adoece a família, adoece os filhos, os companheiros, os pais, porque mesmo que não seja verbalizado, esse pensamento ronda na casa. Aí, por exemplo, no caso dessa pessoa arrependido, que acha que prejudicou o filho também está começando a culpar a mãe, porque fica exalando, é um círculo, e não, ela tomou a decisão, deu errado, agora o que eu posso fazer para refazer, reparar? E ninguém Por isso que existe a toma palavra... uma decisão assim, eu quero errar.
eu vou tomar essa decisão porque vai ser errado, eu vou fazer assim, né? Acho que nos nossos corações, a gente querendo ouvir o evangelho, a gente que está aqui, né, bem intencionado, ninguém vai tomar uma decisão de caso pensado para errar, né? A gente quer acertar, mas a gente quer acertar mediante um volume de informações limitado, até assim, a nossa capacidade da prática do bem ainda muito limitada, né? Mas uma boa intenção. Então, coisas Até, vão acontecer. até dentro do ambiente familiar, porque a gente acha que sendo mãe e pai domina tudo, vai resolver. Nós estamos lidando com espíritos imortais, tais quais nós. E vai chegar em determinadas fases da vida que vão aflorar situações, chegar outras pessoas que tu vai... E aqui, né, é o final. Convém consultar as forças e o meio de execução. Isso. E eu vou dar, se vocês me permitem, um exemplo que eu aprendi há muitos anos atrás. Eu mudei de cidade e indo para essa cidade, eu tinha sido monitora de EGE dessa pessoa que queria fundar um centro espírita na casa dela. Se prontificou, vamos, quando eu fui morar na cidade. Eu falei, vamos, imagine, fundar um centro espírita nessa cidade. Melhor das boas intenções. Foi. Primeiro ano, era numa salinha da casa dele, da garagem, 4, 5, 8 pessoas. No ano seguinte, já começou a vir 25, 30, mas não tinha trabalhador. Até que eu comecei a adoecer. Assim, resfriado, baixa imunidade, mas come melhor, dorme melhor. Até que um dia, Jesus ajuda, ainda bem, né? Uma amiga médium foi me visitar. E eu gripada, o Álvaro resfriado, a Júlia pequenininha, não passava aquilo, não passava, não era ruim, não era caso grave, mas era. Essa amiga minha deu uma bronca que eu tinha que comer melhor, tal, foi embora. 3 dias depois ela foi pro trabalho mediúnico. Lá o espírito amigo se comunicou, aí mandou o recado que eu tinha dado o passo maior que a perna, entendeu? Tinha boa vontade, mas que montar uma casa espírita, o que acontecia? A minha casa estava protegida, mas os espíritos vinham eu falar, né? Pô, vou seguir essa aí, né? Eles não entravam na minha casa, mas estavam, era uma casa, tinha terreno ali, adoentados, doentes, entendeu? Claro que a espiritualidade ajuda, mas eu precisava despertar. Então eles vieram, que era uma escolha minha, eu não estaria abandonando, mas que eu retornasse à casa espírita, que eu tinha saído da cidade vizinha para passe, doutrina, grupo de estudo, para que eu me fortalecesse e pudesse, então, contribuir. Então, foi uma lição muito grande para mim, as forças e o meio de execução, que às vezes a gente acha que, mas a gente tem que avaliar isso. E daí remeteu a palavra humildade. Então, vejam, olha, quantas coisas para tomar uma decisão precisamos. Justiça, amor, caridade, humildade, paciência. E como é bom quando a gente deita tranquilo no travesseiro, né? E sabe que deu o seu melhor. Olha, era o melhor que eu tinha hoje. Hoje, Era essa decisão eu tomei com meu coração tranquilo, porque era o que eu tinha para dar nesse momento. Se lá na frente se mostrar algo diferente, que eu saiba que nesse momento eu fiz de coração, né? Eu fiz com a melhor, né? Com a melhor das informações que eu coletei, com todo, fiz esse checklist aqui, essas 3 perguntas, né? E tomei a decisão. A Ana Carla colocou aqui para gente fazer escolhas, tomar decisões é difícil, mas estão no nosso caminho para nós aprendermos a seguir. Então a gente precisa seguir. Emmanuel frisa muito para gente. Tem 2 textos maravilhosos. Quem quiser depois ler eles na íntegra, um no Fonte Viva, 165, não duvides. Assim, né? Ele já chama desse jeito. E o outro, se eu não me engano, é no caminho, não, Palavras de Vida Eterna, 176, no Dia da Incerteza, em que ele fala muito pra gente a respeito da gente tentar não vacilar. Então, toma a decisão, gente, e vai, e segue com fé. Porque também não é bom pra gente tomar a decisão e ficar, ai, será que fiz certo? Ai, será que não? Ai, devia ter feito diferente. Ai, peraí. congela Também não nossas faz bem, né? energias, congela as energias, né? Desse negócio de pensamento positivo, coisa, ele é real. Porque tudo é pensamento, gente. Quando a gente pensa,
essa energia se exala e em contato com o mundo espiritual que nos rodeia, dessa matéria que a gente não vê, mas que existe, a gente vai construindo. E daí, se a gente fica nesse vacilo, é como se criasse tijolos, paredes. A pessoa que é decidida, que é otimista, ela, pelo contrário, ela abre caminhos a nível mental, né? Do E a espaço. gente cria resiliência, porque assim, ok, pode ser que seja um erro, mas eu precisava decidir, e eu vou dar a volta por cima. Se não foi a melhor decisão, a gente vai resolver. Vamos lá, né? Vamos lá. Fábio, a gente perguntou aqui no Instagram ao longo do dia para as pessoas, porque essa prece, ela é uma prece muito íntima, né? Uma prece que a gente faz nesse momento de dúvida, que a gente quer um conselho, a gente quer se conectar com o nosso anjo guardião, com espíritos protetores, para dar esse movimento na vida, né? Para sair dessa inércia. E a gente perguntou então se as pessoas têm o hábito de fazer preces para si, né? E por quê? E nós recebemos muitas respostas, foi muito legal. A Hillian disse que faz prece mais pelos outros. A Rose disse que também não costuma fazer prece para ela porque ela recebe mais do que merece. A Ivete já disse que sim, que somos necessitados de amparo espiritual. A Paty, que está aqui com a gente também, falou que pede ajuda para não esmorecer diante dos desafios e se manter nos compromissos assumidos. Isso é muito importante, né? Espiritualidade tem uma série de textos muito bonitos trazendo para a gente a importância da gente perseverar, né? A Luciana diz que sempre faz preces para ela mesma. Peço à espiritualidade que me guie, colocando-me no caminho a seguir. A Clarice disse que sempre, né, sempre procura estar conectada com os bons espíritos. Seu Carlos disse que sim, temos muitas imperfeições, né? E Jesus já nos dizia: pedi, obtereis. O Timolau disse que faz preces por ele mesmo como agradecimento. E a Cris disse que sim. Depois de muito tempo entendi que antes de tudo sou eu, senão jamais conseguiria seguir. Interessante, né? A gente também ter esse momento para si, porque, de fato, né, se a gente não está bem, né, Fábio? O seu exemplo da doença foi muito interessante, porque se você não está equilibrado, você não está bem, você está, né, querendo ajudar, mas você não consegue, né? Você Eu não amar a dá si mesmo. para Amar a si mesmo amar é a si esse mesmo. cuidado de ser espiritual que a gente é. A Emília, quando botou essa pergunta, eu respondi para ela no privado rindo, né? Que eu rezo para mim muitas vezes é de forma egoísta. Eu reconheço. Egoisticamente. Às vezes tu não verbaliza, mas o coração tá lá. Ai, Senhor, tira isso de mim. Tira essa decisão da minha mão. Não dá para o Senhor decidir? Será que não dá para mandar alguém? Gente, às vezes a gente pode disfarçar, mas a essência no coração é pedindo: Jesus, decide por mim. Jesus, é egoística ainda. É uma prece para Verdade. mim. Mas daqui a pouco eu falei: Fabiana, amadureça. Amadureça. Volta aos conceitos aqui. O que você tem que pedir? Senhor, ajuda-me a enfrentar essa decisão que eu preciso tomar, que eu seja humilde, que eu não seja egoísta, que eu possa avaliar tudo, me dá coragem e fé para que eu decida. Mas geralmente o início não começa assim, Anne. Eu vou ser bem sincera. Porque Muito bom, muito bom. Agora você falando, eu lembrei de algumas preces minhas também. Por que tem que ser eu? a gente começa assim, depois a gente reverte, né? Porque daí pensa, o que Jesus faria? E você falou da Célia. Eu estava pensando na Célia, naquela... o livro Ave Cristo, 50 anos depois da Célia. Esse é os 50 anos, o da Célia. Gente, igual a Célia, nós vamos demorar bastante, porque a Célia tomava decisão, só que quem gostar de romance espírita, leiam. A Célia era uma pessoa decidida, mas carregou o mundo nas costas. Vale a Decidida pena. e colocava sempre o outro primeiro, né? Olha, Antes dela, mas incomoda um pouco às vezes, eu confesso. Ai, Célia, não, não faz isso, Célia. Não. a É gente ter o não nosso entende olhar ainda. Não ainda. entende ainda. Eu É confesso que daqui eu e também tenho agora. muita dificuldade, porque é aí que tá, para um espírito dessa magnitude, aquilo é tão natural, né? Sai assim com muita naturalidade. A gente vai ganhar essa naturalidade um dia, se Deus quiser. E vai, né, Fábio? Certeza que a gente tem que Vamos, vai. não, isso eu tenho certeza. Essa dúvida eu não tenho. A gente vai conseguir. Vai E sim. quero ver se não demora mais tanto, entendeu? Deus, já tô cansada também dessa enrolação.
Mas para chegar lá tem que tomar muita decisão. Não pode ficar tanto na dúvida, tem que tomar Será que decisão é para muita, seguir. né? Ou são só algumas bem focadas nesse princípio aqui, né? De justiça, de amor, de confiança em Deus e botar. E tu vai ler a prece. A precezinha resume tudo, Vamos lá né? então, gente. Vamos finalizar com a prece. Convidamos a todos, então, para estar nessa prece com a gente. Cada um aqui sabe do seu coração, né? Aquela dúvida que está passando, aquele conselho que quer pedir. Então, pense nesse momento, mentalize nesse momento aquilo que está precisando e vamos juntos aqui. A prece é curtinha, mas ela é muito inspiradora. Diz assim para a gente: em nome de Deus Todo-Poderoso, bons espíritos que me protegeis, inspirai-me a melhor resolução a tomar na incerteza em que estou. Dirigi meu pensamento para o bem, desviai a influência daqueles que tentarem me desencaminhar. Que assim seja. Então, que nós possamos ter uma excelente noite de sono, uma ótima semana, com muitas boas decisões. E até o domingo que vem. Obrigada, Fábio. Obrigada para Até lá. vocês. Fique com Deus.